para os cursistas do curso de Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Aberta, EAD, do Instituto Federal do Piauí. Eu me chamo Vitória Fernanda Camilo e vou ministrar com vocês, durante esse período, a disciplina de metodologias do ensino de matemática, uma disciplina em sua base teórica, e iremos realizar algumas atividades bem práticas relacionadas de fato à metodologia. Essa aqui é uma disciplina importantíssima para um curso de licenciatura e para o curso de licenciatura em matemática. Não dá mais para fazermos um trabalho cheio de amadorismo dentro da sala de aula. Então, é importante que o professor, o futuro professor de matemática, que vocês serão, ele precisa se profissionalizar no ensinar, aprender como ensinar os nossos estudantes. Então, nós vamos fazer um estudo sobre o contexto da educação no Brasil, a educação moderna, e vamos enfatizar principalmente nas novas tendências, nas tendências educacionais, pedagógicas, para aprimorar o ensino de matemática. Então, que tendências podem ser usadas para aprimorar esse trabalho? Não podemos negar que o ensino de matemática tem, ao longo dos anos, tem evoluído na sua essência, na sua forma e nas suas metodologias, no método que deve ser aplicado, na maneira que deve ser aplicado. Então, não basta o professor ter apenas o conhecimento específico da disciplina, apenas conhecer, saber matemática. Ele precisa conhecer a fundo, saber o conteúdo, mas ele precisa saber e dominar técnicas, metodologias de aplicação para que esses alunos aprendam de fato os conteúdos. Então, é sobre isso que nós vamos estudar na disciplina de metodologia do ensino de matemática, na educação básica, trazendo algumas perspectivas, refletindo sobre alguns desafios, identificando possibilidades de melhoria na aplicação desse ensino. Então, essa nossa disciplina, ela tem duração de 45 horas. Nós vamos ter alguns encontros, via webinar e aulas que serão gravadas por mim. Então, eu quero desejar as boas-vindas a vocês, a todos vocês, aos alunos. Quero pedir um empenho máximo de vocês nas atividades. Eu sei que alguns estudantes costumam desvalorizar um pouco as disciplinas metodológicas, mas vocês precisam entender que essa disciplina é básica, é importantíssima para o trabalho docente, o trabalho dos futuros professores de matemática. Então, se empenhem, se esforcem nos trabalhos, nas atividades práticas que serão desenvolvidas. E eu desejo uma boa disciplina, que possamos colher frutos para que os futuros professores de matemática também tenham essa sensibilidade em conhecer mais, em aprender mais sobre o ensinar. Vou aqui me apresentar para vocês, Eu sou a professora Vitória Fernanda, natural da cidade de Oeiras. Fiz o meu curso de licenciatura plena em matemática pela Universidade Estadual do Piauí. Também tenho bacharel em sistemas de informação. Tenho 2 especializações na área de matemática, uma de matemática básica e outra em matemática financeira. Sou mestre pelo programa, pelo Profimat. Fiz dentro da instituição do Instituto Federal do Piauí e atualmente sou professora do IFP do campus de Oeiras. Sou professora no Instituto Federal desde 2020. A minha primeira lotação foi no campus de São João do Piauí e hoje estou lecionando no campus de Oeiras. Assim como eu me apresentei, eu gostaria que vocês também se apresentassem lá no fórum de apresentação que está disponível para vocês me informando também um pouco sobre vocês, sobre onde vocês moram, onde residem, como trabalham e as perspectivas de vocês quando fizeram essa graduação.
Eu já tenho aí uns 15 anos, né, de atividade mesmo laboral docente dentro de salas de aula e tive o privilégio de já ministrar aulas para alunos desde a educação básica ali, os anos iniciais mesmo, até alunos de pós-graduação. Então, esse arcabouço, né, de conhecimento, essa experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, ela de fato ela só vem com a experiência. Então, quero compartilhar um pouco com vocês sobre essas práticas, né, essas metodologias e sobre um pouco sobre o trabalho docente. A nossa disciplina de metodologia do ensino de matemática, ela tem o seguinte elementário. Nós vamos trabalhar esses conteúdos que vocês estão vendo aí. Então, a gente vai falar um pouco sobre história, né, evolução do ensino no Brasil de matemática, um pouco sobre que matemática moderna é essa, né? Ela, moderna, né, no nome, ela surgiu lá nos anos 60, aflorou-se mais, se desenvolveu. Vamos ver um pouco sobre como é a estrutura do conhecimento matemático. Vamos estudar sobre algumas perspectivas e dificuldades na educação básica com enfoque na matemática. Vamos explorar um pouco sobre os aspectos de conteúdos e metodologias para o ensino de matemática na educação básica, algumas tendências, e esse é digamos assim, a essência da nossa disciplina, são as tendências pedagógicas do ensino de matemática. Nós vamos estudar tendências próprias para o ensino de matemática. Então, não são tendências, metodologias ativas, isso você estuda em outra disciplina, disciplinas de didática. Nós vamos ver que aspectos, né, que tendências pedagógicas a gente pode utilizar dentro da matemática. Então, a gente vai estudar sobre resolução de problemas, como podemos implementar resolução de problemas como uma metodologia pedagógica para ensinar matemática, né? Então, muitos professores usam muito essa tendência. Por quê? Porque a gente entende que a matemática é uma disciplina prática que precisa de exercício, mas a gente precisa entender como aplicar isso. Não é simplesmente explicar o assunto, botar os alunos para fazerem atividades, os alunos fazem. Então, tem todo um método, né? Tem toda uma forma de aplicação disso. A gente vai ver sobre etnomatemática, história da matemática, modelagem, jogos como... então, todo mundo pensa que a metodologia de ensino de matemática é colocar jogos. Não, jogos é apenas uma tendência pedagógica, existem outras tendências. E vamos estudar um pouco sobre as propostas curriculares oficiais, o que é que tem de currículo hoje oficial para o ensino de matemática. Então, nosso objetivo é justamente isso, é refletir, é discutir, é problematizar. Então, vai ser muito importante a participação nos fóruns para eu ouvir, né, eu ver qual o posicionamento de vocês em relação a isso também. Temos aqui os nossos objetivos específicos, então eles estão bem detalhados. Na medida que a gente for desenvolvendo as nossas unidades, os nossos conteúdos, eu pretendo alcançar esses objetivos, né? Tanto de analisar, de ver as orientações, né? De problematizar alguns temas, que vocês ao término, né, dessa disciplina conheçam um pouco desse contexto histórico, conheçam as propostas curriculares, saibam, né, distinguir e discutir sobre cada tendência pedagógica e, mais que isso, que estejam disponíveis, né, a aplicar essas tendências na sala de aula, na prática da sala de aula. Em relação à distribuição, né, esse aí está o nosso período da nossa disciplina, essa disciplina que pelo calendário teve início aí dia 5, né, de fevereiro e vai até o dia 9 de março, com um encontro presencial nessa data. Nossa disciplina ela vai ser dividida em 5 unidades, referentes a 5 semanas. Então, cada unidade está aí, né? Como vai ser estruturado, né, o nosso tema. Finalizando a unidade 5 aí, com perspectivas e dificuldades na educação básica. E nessa quinta semana teremos um encontro presencial e aplicação de uma prova. Aqui estão os nossos procedimentos metodológicos, como a gente pretende esse material vocês vão ter acesso. Então é importante vocês terem acesso aos planos de disciplina, ao modelo, né, programático de atividade,
ao planejamento detalhado, né, das atividades em que está disponível para vocês já na plataforma. Eu quero fazer com vocês alguns combinados, né, que é sempre importante para qualquer relação dentro da sala de aula e mesmo na educação à distância, isso também deve ser implementado, que é a questão do respeito, né? Então a gente vai manter, nós teremos encontros, né, webinars próprios para discutirmos, para nos conhecermos, para conversarmos, para tirarmos dúvidas, né, para tirarmos algumas dúvidas, expor mais informações. Então, eu quero que vocês sempre tirem essas dúvidas, né? O tutor está sempre disponível ali para intermediar essa solução de dúvidas e eu quero de vocês um compromisso em aprender, em participar dessas atividades. Então, vocês que já estão aí mais da metade, né, do curso já feito, estão aí na reta final, pode-se dizer assim, então precisam lembrar, né, desse compromisso de aprender e de estudar todas as disciplinas e de se empenhar em todas as disciplinas com a mesma intensidade, certo? Nós vamos ter 5 aulas de explanação de conteúdos. Dessas aulas, nós teremos os vídeos próprios, né, gravados da professora, teremos vídeos complementares, teremos materiais como fascículos de livros, capítulos de livro, como teremos também artigos, né, científicos que tratam do conteúdo, para que vocês tenham esse repertório, né, e um embasamento teórico sobre a disciplina. Nós vamos ter um fórum de apresentação já nessa semana, né, que eu quero só que vocês se apresentem, que vocês falem sobre vocês. Vamos ter 2 fóruns de discussões, um na semana 1 e o outro na semana 2. Vão ser fóruns em que já está lá disponível, né, para vocês discutirem, responderem a perguntas, né, ou darem sugestões, falarem criticamente sobre o conteúdo, né. Vamos ter 2 questionários, né, online, que vão ser feitos nas semanas 3 e 4, e vamos ter uma avaliação presencial, que vai ser realizada no dia 9. Também teremos 2 webinars, né? O webinar do dia 24 de fevereiro e o webinar dia 2 de março. Os principais objetivos desses webinars: sanar dúvidas, né? Responder os questionamentos de vocês, conhecer e perceber a visão de vocês, né, que estão aí, certo? Bom, e para iniciarmos a nossa disciplina e fazendo uma apresentação, eu queria fazer um teste de memória com vocês. Então, eu quero que vocês não copiem, tá bom? Sem caneta, sem lápis. Mas eu quero que vocês pausem esse vídeo e tentem memorizar os símbolos que representam esses números, né? Temos aí os números de 1 a 9. Você vai tentar memorizar, tá bom? Não vale dar print da tela e não vale copiar os itens, né? Os símbolos. Apenas tente memorizar. Bom, imagine que você tenha memorizado. Eu quero agora que vocês reproduzam o número 5.819 usando os símbolos que vocês acabaram de ver. Agora não vale mais voltar à tela, tá bom? Não vale mais voltar o vídeo para ver os símbolos. Eu quero que vocês copiem. Vamos lá. Vocês lembram? Que símbolo representa o 5? Que símbolo representa o 8, o 1, o 9? E aí? Lembram? Agora sim, copiem. Copiem aí no papel para que eu veja se vocês conseguiram memorizar. O símbolo é esse. Foi esse símbolo que vocês escreveram? Se sim, parabéns, todos que acertaram. Mas isso não é sobre memória. Isso não é um teste somente sobre memória. Somente sobre aqueles que conseguiram memorizar os textos. Eu quero perguntar a vocês, que estratégias vocês usaram para memorizar esses símbolos? Eram 9 símbolos, né? Precisaria de uma memória realmente fotográfica, uma memória boa.
Mas não é sobre memória que eu quero falar com vocês. Eu vou apresentar para vocês isso aqui. Isso aqui traz alguma ideia sobre os símbolos? Perceba, ó, o número 1. O número 1, um L invertido. O número 2, um U. O número 5, um quadrado, bem no centro. Perceba que aqueles símbolos que eu apresentei para vocês têm tudo a ver com essa diagramação, de colocar os números nessa chave, né? nessa enquadração aí. E dessa maneira a gente consegue, olha o 9, olha o 8, o invertido. Então perceba que se eu tivesse apresentado para vocês inicialmente essa proposta, vocês facilmente conseguiriam reproduzir, entender, lembrar quais símbolos representava cada número. E sobre o que é que eu quero falar? Isso é sobre metodologia. Se eu tivesse mostrado inicialmente para vocês essa imagem e dissesse, olha, cada número tem um lugar, uma posição. Esse número vai representar de acordo com a forma que ele está diagramado, a forma que ele está apresentado. Vocês, naturalmente, teriam essa imagem na mente, conseguiriam reproduzir esse mesmo esquema e conseguiriam representar qualquer número usando os símbolos que foram indicados para vocês. Mas quando eu apresentei só os símbolos daquela maneira, sem dizer por que eles eram daquela maneira, por que o 1 é assim, por que o 5 já é diferente, sem um padrão, sem uma sequência lógica, ou sem um condicionamento que o aluno consiga aprender, ficou mais difícil para vocês. Então agora, se eu der para vocês, vocês vão facilmente, se eu apagar essa tela, vocês facilmente saberão construir essa diagramação e conseguirão reproduzir e colocar a representação de cada número, de qualquer número que eu colocar. Então é sobre isso, né? O estudo de metodologia científica é sobre isso. É sobre não só ensinar. Eu ensinei para vocês, olha, o 1 é assim, o 2 é assim, o 3 é assim. Aprendam, memorizem. Não. É sobre dar ao aluno, ao discente, condições, ferramentas de maneira instrumentalizada, de maneira organizada, para que ele mesmo construa o seu conhecimento, construa o seu pensamento e possa aplicar. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa simulação, né, dessa representação, e desejo a vocês bons estudos, que a nossa disciplina seja uma disciplina cheia de novos conhecimentos, cheia de aplicações para os que ainda não são professores, né, que possam de fato entender a necessidade de estudar para ser, para ensinar, e aos que já atuam, né, aos que já são professores, aperfeiçoar o método de ensinar, aprendendo um pouco mais. Eu espero contribuir para a formação de vocês. Estamos aqui disponíveis. Desejo bons estudos, uma boa disciplina para cada um de vocês. Até breve!